Fala, fiel, mais um vídeo aí no canal, trazendo a grande vitória do Corinthians contra o Coritiba ontem, né? Não consegui gravar antes o vídeo. Enfim, o Corinthians venceu por 3-1 pelo Campeonato Brasileiro na Neoquímica Arena, né? Grande vitória, um grande jogo, não foi tão fácil quanto o resultado aparenta aí, né? O Corinthians teve diversas dificuldades durante o jogo, porém, eu acho que o que prevaleceu, cara, e assim, eu até comentei com os meninos loucos do bando, enfim, fazia tempo que eu não vi um Corinthians tão assim estrelado, sabe? Você tem caras bons em todas as posições. Foi muito interessante ver, né, o VP com as peças ali já implantadas no seu sistema, né? Ele tem no munição para poder trocar, né? E você vê que o elenco do Corinthians é um elenco bom. As lesões que tiveram foi um certo azar do futebol também, porque se machucou todo mundo em uma hora decisiva. E você via que o Corinthians tem até um elenco razoavelmente bom, cara. Razoavelmente não, um elenco bom. Então, assim, quando você transforma o Adson numa opção pra entrar, o Gustavo Silva numa opção pra entrar, o próprio Duqueiroz numa opção pra entrar, e, enfim, o Juliano, pô, você tem um puto elenco pra conseguir mudar alguma situação do jogo, né? O próprio Fagner entrou ao decorrer da partida, né? Então, eu achei que mostra que esse time do Corinthians além da parte técnica, qualidade, né, além do sistema que o VP já encontrou aí nas últimas semanas, nos últimos meses, né, mostra que tem um elenco sim poderoso. Eu não sei se tão forte quanto o do Flamengo, do Galo, do Palmeiras, mas eu tenho certeza que dá para competir se tiver todo mundo à disposição, principalmente nesses jogos chaves de mata-mata, né? Então, eu acho que essa partida provou muito isso, né? E provou que o Corinthians tem uma parte técnica ali muito boa, né? Enfim, o Corinthians ele foi a campo no 4-3-3 tradicional, né, com o Cássio no gol. Aliás, o Cassião aí ultrapassando o Ronaldo, né, como o jogador, né, o goleiro com o maior número de jogos com a camisa do Corinthians, né. Pro Ronaldo ele passou, pro Corinthians ele empatou, né, mas enfim, com 601 jogos. E e agora o Gigante tá a um jogo aí de se tornar o segundo jogador que mais vestiu a camisa do Corinthians, né? Enfim, na lateral direita teve o Ramos, a dupla de zaga ficou com Gil e Raul, e na lateral esquerda o Lucas Piton, né? Nesse meio campo um pouco diferente, tivemos o Cantígio, o Rony um pouco mais pela direita, o retornando o Maicon, né? Fazia muito tempo que o Maicon não jogava daquela lesão no adutor, ficou 3 meses fora e voltou, graças a Deus, né? O Maicon ali fazendo essa dupla com o Rony, o Maicon um pouco mais pela esquerda, né? Roger Guedes como ponta esquerda, o William também retornando como ponta direita, né? E no comando do ataque, né, Yuri Alberto, né? Fazendo sua estreia pelo Corinthians, né? E cara, o que dá pra falar desse primeiro tempo, né? O Corinthians eu senti, assim, é... imagine uma engrenagem, né? E um pouco sem óleo essa engrenagem ali, né? O Corinthians sabe os movimentos que devem fazer, mas esse meio-campo eu acho que deve ter sido inédito, né? Com Cantígio, Maicon e Rony. E também tem o pesar da situação, que é a volta do Maicon, que estava uma cota parada, o William estava uma cota parada, né? Então, o Yuri Alberto, que enfim, estava sendo inserido no time, né? Todas essas questões eu acho que dá uma travada para essa engrenagem funcionar, né? O que acabou trazendo um pouco de falta de ritmo pro time, né? Um pouco de falta de entrosamento, né? Mas o Corinthians, ao meu ver, ele compensava com a parte técnica, cara, muita florada. O William, quando tá no jogo, ele assume muito essa responsabilidade, né, de ser esse cara diferente do time, né? Você tem o Yuri Alberto, que é a primeira impressão que fica que ele é um excelente centroavante, né? A gente já sabia que ele era um excelente centroavante, mas assim, a gente queria ver no Corinthians, né, também se ele conseguia repetir. É um cara muito móvel, muito habilidoso, muito forte, muito inteligente, então tem tudo para dar certo nessa esse contrato de empréstimo com o Yuri Alberto, né? E a parte positiva foi o entrosamento repentino de Roger Guedes com o Yuri Alberto. Por mais que esse meio campo não estivesse funcionando tão bem, o Roger com o Alberto funcionou muito, cara. Corta-luz, tabelas rápidas, gostei bastante. E o William estava um pouco pela direita nesse primeiro tempo, mas o que aconteceu? Como o Corinthians teve mais a posse de bola, né? Propondo mais o jogo, o VP fez uma saída ali com o Ramos, o Gil e o Raul, né? E o Piton ficava bem espetado como um ponta. E aí você tinha os meio-campistas, né? E aí o coringa desse time do Corinthians era o Roger Guedes, que caía pela ponta direita para ajudar o William,
ficava mais centralizada para conseguir uma tabela com o Alberto ali, né? Enfim, caía até pela esquerda para poder fazer alguma jogada, né? Mas o lado esquerdo do Corinthians não funcionou muito nessa primeira etapa, exceto em algumas jogadas exclusivas, assim, extraordinárias, né? Mas usualmente, eu acho até que pode ser pela questão do William pela direita. Eu acho. Não tô falando que o problema é o William, tá? Tô falando que o Corinthians, quando o William tá em campo, o Corinthians abusa muito. E não que não deva, mas às vezes fica até um pouco previsível a jogada sempre no William, né? E dessa vez, né, o lado esquerdo ficou um pouco prejudicado. A gente já viu várias vezes o lado direito ficar prejudicado, né, quando o William tá em campo, sempre fazendo aquela jogada pela ponta esquerda, né? O William que é sempre muito bem marcado e tudo mais, né? Precisa de dois, três caras. Então eu acho que essa invertida de bola para outro lado fica fundamental, né? E o Corinthians não conseguiu fazer muito isso no primeiro tempo, exceto essas jogadas ali mais combinatórias pelo lado direito, até com o próprio Ramos, né? O Ramos que não fez um bom jogo, né? Um bom primeiro tempo, teve falhas, né? E quem esteve mais perto de abrir o placar no primeiro tempo foi o Curitiba. O Corinthians teve algumas chegadas, como eu disse, né, com chutes de fora da área com o Maicon, com o Raul, jogadas bem trabalhadas ali com o Roger, mas efetivamente fazer o Muralha trabalhar teve apenas uma oportunidade, tirando o gol, né? Mas antes disso, numa falha individual do Rafael Ramos, né, o Manga do Curitiba partiu em contra-ataque, finalizou cruzado, bateu para fora, mas ele tinha uma opção ali entrando pelo meio que era o Regis, que ele não viu, né? Enfim, foi fominha, que fatalmente se ele consegue acertar o passe ali, o Regis estava sozinho, cara a cara com o Cássio, acho que faria o gol, né? Enfim, teve essa oportunidade. O Coxa também teve uma oportunidade, numa jogada bem trabalhada que eles tiveram, num cruzamento onde o Regis também apareceu sozinho na grande área, finalizou para fora, foi muito perigosa essa jogada. Então, assim, você vê que os lances do Curitiba, embora eles tivessem menos a bola, eles sabiam muito bem o que fazer com a bola, né? Eles exploraram muito bem as eficiências do Corinthians, o lado esquerdo do Corinthians com o Piton totalmente enfiado, né? Então, assim, o Curitiba sabia o que fazer, mesmo sendo uma equipe fraca, né? Que vai brigar para não cair no Campeonato Brasileiro, né, cara? Teve a oportunidade de abrir o placar. Mas o Corinthians, ele teve uma valência muito boa, cara, que eu sempre até conversei com os meninos loucos do bando numa live, não vou lembrar contra qual time, não sei se contra o Flamengo, que eu falei que esse meio-campo precisava acertar um pouco melhor essa marcação alta, né? A marcação alta do Corinthians agora existe com o Vitor Pereira. O Corinthians rouba diversas bolas durante os jogos no setor ofensivo de campo, setor ofensivo do campo, né? Mas não conseguia concluir a jogada de forma satisfatória, né, com uma defesa do goleiro, né? Eu achei que o Corinthians fez essa marcação alta no Curitiba muito bem, cara. Eu achei que teve poucas chances onde o Curitiba conseguiu passar ali bater essa marcação alta do Corinthians, né? A maioria das vezes o Corinthians conseguiu roubar essa bola alta. Eu achei o meio-campo nessa questão, se não com a bola tivesse tão entrosado, sem a bola, eu percebi que todo mundo sabia muito o que fazer para funcionar esse pressing, né? Claro que dessa vez o Curitiba, como eu disse, né, teve essas escapadas. Uma foi falha do Ramos, a outra foi uma jogada daqui bem trabalhada, né? Enfim. E o Corinthians, com essas tomadas no meio-campo, ele conseguiu uma excelente jogada, cara, onde o Alberto consegue roubar a bola na ponta esquerda. Como eu disse, o Alberto, o Guedes e o William teve muito essa questão de estar se movimentando bastante ali no ataque, né? Principalmente o Guedes e o Alberto. Ele conseguiu uma jogada, uma diagonal, né, pro William, uma enfiada, né? Porque conseguiu pegar a defesa do Curitiba desprotegida. O William não pegou bem na bola, né? Ele tentou bater cruzado, mas bateu fraco. O Muralha fez uma boa defesa, né, cara? Ali poderia ter sido 1 a 0. E no contra-ataque desse lance, o Regis perdeu uma oportunidade incrível também, né? Chutando pra fora, né? Esse foi no contra-ataque mortal do Curitiba que acabou não sendo tão mortal assim, né? Mas enfim. E o gol do Corinthians, como é que o gol do Corinthians sai, né? O Alberto não desiste de uma jogada que o Raul tentou fazer. Como eu disse, o Corinthians estava tendo um pouco de dificuldade para criar jogadas, né? Mas assim, ele fazendo pressing, né, tinha mais chances, né? E o que acontece? O Alberto nessa jogada que o Raul tentou, né, de alguma forma dar uma uma mudança de áreas ali no ataque do Corinthians, né? Ele foi pra frente, aquele estilo Raul dele, né? Perdeu a bola, enfim, né? O Alberto conseguiu fazer uma blitz ali no defensor do Curitiba, roubou a bola, cruzou na área. O cara do Curitiba cortou mal e o Guedes, com muita tranquilidade, né? Tocou no canto, na saída do Muralha ali, fez 1 a 0 o Corinthians, né?
o mérito completo do Alberto aí, do Guedes, que faziam um grande primeiro tempo, né, cara? E o Corinthians ficou até melhor, né? No primeiro tempo ali, começou a rondar mais, o Yuri Alberto apareceu mais o seu estilo de jogo, né? Com o Curitiba saindo um pouco mais e tudo caminhava para ser uma boa vitória do Corinthians com tranquilidade, né, cara? Acabando o primeiro tempo aí, de boa, né? Enfim. Já pro segundo tempo, é, o Corinthians faz uma substituição, né? Ele substitui o Rafael Ramos pelo retornando Fagner. Ali para dar um ritmo de jogo pro Fagner também, se aproximando aí dos novos grandes jogos do Corinthians da temporada, né? Enfim. Mas o Corinthians, assim, embora ele tivesse voltado pro segundo tempo com ímpeto, né, para tentar fazer o segundo gol rapidamente, né? O William teve uma boa jogada onde ele cruzou e a bola não chegou no Roger Guedes no segundo pau. Teve ali uma chance que o Guedes finalizou depois de cruzamento do Piton, que o Muralha fez uma boa defesa. E depois disso, o Curitiba chegou e empatou o jogo, né, cara? Uma tremenda falha da zaga do Corinthians, né? Um cruzamento pela esquerda, ninguém conseguiu cortar. E os caras ganham duas vezes na nossa área, né? O cara ajeita e o outro finaliza de cabeça. O Cássio não conseguiu fazer a defesa, né? E antes disso, o Cássio tinha feito uma grande defesa, né, num contra-ataque do Curitiba, naquela blitz do Corinthians, né, para tentar fazer o segundo gol com o Aleph Manga e o Cássio fez uma ótima defesa, né? Aí o Corinthians deu uma queda, né? Depois desse gol, o Corinthians deu uma queda, ficou visível ali a situação do Corinthians. E aí que entra o fator que eu falei, né? Do Corinthians tá com um elenco legal, né? Entra o Adson, entra o Juliano, o Gustavo Silva. Foi sacado o Guedes, o William e o próprio Rony, né? O William e o Guedes foi mais por... O William tá voltando agora, né? Tá sem ritmo de jogo. E o Guedes foi mais pelos minutos. Tá cheio de minutos já, né? O Guedes jogou uma sequência incrível de jogos aí pela a série de desfalques que o Corinthians teve, né? Então o VP tava fazendo esse rodízio e também cresceu como opções pro Corinthians, né? Porque esses caras, assim, se você tiver o Adson ou o Gustavo Silva, como a gente teve em 2020, 2021, para eles decidirem, eles serem os craques do time, fica complicado, mas ao ponto que você reforça o time, eles viram coadjuvantes, peças ali pro elenco, o Corinthians ganha um elenco muito encorpado, né? Porque eram seus antigos titulares, tem que entender isso, né? Eles não chegam como reservas, né? Então, assim, o Corinthians ele melhorou a equipe titular com as contratações aí e tudo mais e manteve ali as peças que eram decentes, né, naquele tempo sombrio ali de 2021, né, cara? Então, enfim. E não deu outra, né? O VP que ele fez, mano, ele fez um negócio diferente ali, ele colocou o Adson e o Gustavo Silva os dois pela direita, né? Ele jogou o Juliano como fosse um ponta esquerda, né, para manter ali o sistema dele de 4-3-3 e ainda manteve o Alberto ali, né? Então ficou o lado direito ficou muito forte, né? Com Fagner, Gustavo Silva e Adson, né? E o Corinthians logo conseguiu fazer um gol, né? Uma falta que o Yuri Alberto sofre aqui na ponta esquerda depois de uma roubada de bola. O Cantillo joga na área, a zaga corta. Aí o Gustavo Silva joga a bola na área de novo, sobra pro Raul, tem um bate-rebate, ele rola pro Adson, que acabou de entrar, né? E faz Corinthians 2-1. O Adson, que sempre entra bem nos jogos, né? Já decidiu uma série de jogos pelo Corinthians, né? Uma boa peça, o camisa 28 do Timão, né, cara? E aí o Corinthians, ele é, melhorou, né? Após a entrada desses jogadores. Depois ainda entrou o Duqueiroz no lugar do Maicon, né? O Maicon também estava cansado, voltando aí, enfim. Dando também a moral pro Duqueiroz, que carregou bem o piano aí nesses últimos tempos, que só tinha ele de volante, o Cantígio, né? Enfim. É, e aí o Curitiba teve chances de empatar ainda o jogo, viu? Quando tava 2-1. Teve um cruzamento que de novo, nesse jogo exclusivamente, a defesa do Corinthians estava muito ruim ali nesses cruzamentos, né? O Aleph apareceu sozinho no segundo pau e perdeu um gol inacreditável, né? Poderia ter feito 2-1 ali no 2-2, né, na verdade, né? Contra o Corinthians ali do Curitiba, né, cara? Enfim, depois ainda o Corinthians, como eu disse, estava melhor, né? Teve essa chance isolada do Curitiba. O Alberto não teve chance de finalizar limpinha para ele meter um gol pro Corinthians, né? Mas ele teve chances travadas, né? O Corinthians continuou criando, né? Muito com o Gustavo Silva, que entrou muito bem, como eu disse, né? Enfim. E num escanteio que o Corinthians bateu, né? Bateu curto, uma jogada bem trabalhadinha ali. O Gustavo Silva cruzou na área e o Raul pulou sozinho, fez 3-1, matando o jogo pro Corinthians, né? O Raul que não estava fazendo uma partida boa, errando muito afoito, né, dando aquelas corridas dele, mas se consagrou, né, na parte ofensiva, né, deu um passe pro Adson e meteu um gol de cabeça, além de ter participado
Pra levar a bola pro Corinthians no primeiro tempo, né? Até o Yuri Alberto roubar a bola, enfim, né? Então, o Raul, embora não estivesse muito confiante ali na defesa, ele ajudou bastante no ataque, né? O Raul fazendo esse gol e matando o jogo pro Corinthians, né? E ainda no final do jogo, numa nova falha da defesa do Corinthians, o Cássio fez uma grande defesa ali, né? Do chute do Léo Gamalho, se não me engano, também num cruzamento, que a bola sobrou pro cara. Mas enfim, o Corinthians conseguiu na superioridade técnica, né? Que era o que a torcida esperava. Eu vejo que o VP consegue extrair muito desses jogadores, né? Quando tem eles à disposição e realmente trazer um aspecto de que o Corinthians é mais forte que a maioria dos seus adversários do Campeonato Brasileiro. E o Corinthians até, pelo menos daqui a pouco, que daqui a pouco tem jogo do Galo e do Palmeiras, né? Fica na segunda posição, o Galo provavelmente deve vencer seu jogo e passar o Corinthians deve cair para terceiro, né? E o Palmeiras aí que pode voltar a diferença de 4 pontos que eles abriram, né? Eles também pegam o América Mineiro, o Galo pega o Cuiabá, são adversários bem acessíveis para esses dois times, né? No meio da semana teve a apresentação do Balbuena, né? Que deve reforçar o Coringão também. Teve também a questão do Luan, que deve estar de saída, né? O Yuri Alberto, inclusive, pegou a camisa 7, que era do Luan. O Luan parece que não fez resistência, né? Deve sair do Corinthians. Deve sair da lista de inscritos para a Copa Libertadores, né, cara? Também teve o Vital e o Ramiro, que foram bidados, né? Estão no boletim aí da CBF de jogadores que estão cadastrados aí, enfim, né, estão com os contratos aptos para jogarem, né? E o Corinthians tem esses reforços, não sei se eles vão ser utilizados, né? Parece que o Vital sim, o Ramiro não sei. Vamos ver o que o VP acha disso aí, né, cara? O certo é, o Corinthians tá tendo os seus retornos, né, como o William, como o Maicon, o próprio Fagner, né? Tá tendo os novos contratados chegando aí, como o Alberto, o próprio Balbuena, né? O Renato já é um pouco mais difícil, tá com uma lesão chatinha para curar, talvez fique um tempo fora. Não, eu acho que ele não volta contra a equipe do Flamengo, né? Mas enfim, né? E também outro assunto aí importante que também queria falar, acabei não trazendo no vídeo, que não deu pra trazer, né? Sorteio da Copa do Brasil, o Corinthians pega o Atlético Goianiense, né? Primeira partida no Serra Dourado, uma semana antes dos jogos contra o Flamengo, né? E a volta uma semana depois dos jogos contra o Flamengo, né? Igual foi com o Santos aí, né? Uma antes e depois uma depois dos confrontos contra o Boca, né? O chaveamento ficou interessante pro Corinthians, eu acho. Tem o Corinthians e o Goianiense, embaixo tá o Fortaleza e o Flu. Do outro lado tem Flamengo e Paranaense, em cima tem São Paulo e América Mineiro. Acredito que o Corinthians deva passar. O Goianiense que não tem vivido um bom momento, né? Embora ele esteja ainda na Sul-Americana, tem perdido vários jogos aí, inclusive de goleadas, né? Esperamos que o Corinthians traduza a sua superioridade e passe pelo Goianiense, né? Acredito que a gente deve enfrentar o Fluminense, né? Só para projetar outro lado, provavelmente São Paulo deva passar, mas o Mancini sabe montar boas equipes do América, que não vive um grande momento, mas é assim, uma equipe chatinha, né? E Flamengo e Furacão tem uma história já, né? Eu tô achando que pode rolar uma zebra aí, o Atlético Paranaense passar, né? Tá com o Felipão lá, que é especialista em Copa do Brasil, tem esse histórico recente aí de bons triunfos contra o Flamengo, né? Eliminou já em 2 ocasiões na Copa do Brasil. Vamos ver, né? Mas enfim, pessoal, é isso aí. O Corinthians está numa crescente. O Vitor Pereira aí conseguindo achar o seu sistema, conseguindo fazer o rodízio, né? E uma coisa que é bem importante, cara, é o Vitor Pereira trazendo essa mentalidade, cara. Aqui no Brasil ainda tem muito essa questão, né, de time titular, né, e o caralho. Eu lembro que quando chegou o Paulinho, como é que o Corinthians vai fazer esse meio campo? Aí tem que usar o quinteto, o Paulinho, o Juliano, o Renato, Roger Guedes, o William, tem que pôr tudo no mesmo time e que Deus os proteja, né? E o VP trazendo uma nova perspectiva, pô, não é bem assim. Você tem que explorar bastante seu elenco, não é só uma questão de qual serão seus 11 iniciais, mas o jogo tem 90 minutos, você tem que usar as peças do banco, não dá pra queimar todos os cartuchos, né? Então assim, você vê que é importante às vezes ter um Juliano no banco, o próprio Adson, Gustavo Silva, de repente um Roger Guedes no banco. Enfim, vai rolar o rodízio aí, vai continuar rolando, né? Pra ter todo mundo fresco para os grandes embates, né? E tem muitos jogadores na mesma posição, então não vai dar pra colocar todo mundo junto, né? Mas a questão é ter um elenco forte, um elenco preparado e parece que o VP tá conseguindo fortalecer, né? E o mais importante, né? Os jogadores estão entendendo, né? A torcida também precisa entender, a mídia que é sempre antiga com isso, né? Como é que ele vai fazer? Temos um problema aqui. Não, pô, quanto mais jogadores, melhor tem à disposição e você pode brigar por mais campeonatos, né, cara? Os caras sabem que o calendário é insano e por mais que eles queiram jogar todos os jogos, os caras vão jogar mal. Se eles jogarem 4, 5 jogos seguidos, vai cair o nível técnico, até porque estão jogando de 3 em 3 dias. Se fosse semanalmente, seria uma história diferente, né? Mas enfim, pessoal,
Se possível, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Daqui a pouquinho tem live no Loucos do Bando lá com o Léo, com o Wesley. Eu acho que eu não vou conseguir participar, mas dá uma passada lá, comenta lá, o pessoal. Vocês sabem como é, né? A dinâmica lá. A gente fala o que a gente acha da partida, dos temas, interage com a rapaziada nos comentários, né? E é isso aí. Bom, dito isso, a gente volta aí no domingo, né? Que tem Atlético Mineiro e Corinthians, grande jogo, né? No Mineirão, Atlético que vem, mais ou menos, né? Foi eliminado na Copa do Brasil, o turco lá tá penando, mas ele consegue vencer os jogos mais fáceis, né? E o Corinthians mudou seu patamar, tá num nível mais elevado. Acho que o Corinthians tem condições de chegar lá e travar uma grande batalha contra o Galo, né? Talvez até conseguir uma vitória. Enfim, pessoal, se inscreve no canal, deixa o like e vai Corinthians!